Vamos começar então. Hoje nós vamos dar Apocalipse 17, a queda de Babilônia. Quem tá com a Bíblia aberta aí pode abrir, vai ver que a queda de Babilônia está no 17, no 18 e no 19. Hoje, no 18, nós vamos ver 3 pontos fundamentais, que é a grande prostituta, a mulher assentada sobre uma besta, que é o grande mistério chamado Babilônia, e os 10 chifres da besta. Hoje, esse estudo do capítulo 17, para mim, é o ponto fundamental para entender esse mistério de Deus. Sabemos que nós estamos aqui num período onde a igreja não está mais. A igreja que aceitou Jesus no período da grande tribulação não estão mais. Os santos do Altíssimo não estão mais na terra nesse período. Esse período onde, do capítulo 16, nós vimos o derramamento das taças da ira, que é a totalidade da ira de Deus sobre a terra, a igreja não está mais. Aqui nós vimos até o capítulo, o 6º selo derramado sobre a terra, e no 6º selo nós vimos também um intervalo. Nesse intervalo, a gente vê que as nações foram reunidas, vão ser reunidas e vão estar no grande vale de Meguido, né, onde vai estar as nações reunidas para a grande guerra que vai haver, que quando Cristo vem nas nuvens, nós vamos ver isso no capítulo 19, que vai abater todos os ímpios da terra, né? Agora, hoje, nós vamos ver vai ser a narrativa do lamento de Babilônia. Babilônia, nós vamos entender hoje o que é Babilônia. Você que está com a sua Bíblia aberta, abre o capítulo 17, versículo 1, diz assim: veja que aqui veio um dos anjos, um dos 7 anjos, aqueles que têm as 7 taças. Aqui nós estamos vendo uma narrativa. Nós estamos, percebe bem isso, que é uma narrativa depois das taças. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentado sobre muitas águas. Então veja que aqui já começa a narrativa da queda de Babilônia. Primeiro, o anjo, um dos que tem as 7 taças, chama João para ele entender e mostrar para ele a condenação. Então veja que vai ser narrado a condenação da grande prostituta e da besta. Lembra que nesse estudo nós temos 3 fases: a grande prostituta, a besta, a mulher assentada sobre a besta e os 10 chifres. Se for dividir esse estudo, teriam 3 pontos, né? 3 estudos, né? Dentro desse mesmo capítulo. Então eu começo mostrando que João vai ver a condenação da grande prostituta, que está assentado sobre muitas águas. Eu já vou explicar aqui, e já está no capítulo 15 diante, a explicação. Veja que essa grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, aqui no 15 já responde, versículo 15. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, e nações e línguas. Então aqui já está respondendo. A grande prostituta está assentada sobre o quê? As nações, povos, né? Nações, povos, são o mundo ímpio, todo mundo ímpio. Então veja que essa é a grande prostituta. Versículo 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição.
Então aqui nós estamos entendendo que essa grande prostituta é o mundo ímpio, é o mundo corrompido, é o mundo que serve a Satanás e que anda à mercê da vontade do diabo. Aqueles que não se voltaram para o Cordeiro, aqueles que não entregaram a sua vida para o Cordeiro, aqueles que andam sobre a orientação do mundo, como Efésios fala, né? O próprio livro a carta de Paulo aos Efésios fala que aqueles que andavam outrora sobre as concupiscências da carne, fazendo a vontade da carne e obedecendo o próprio inimigo, né? Não é assim? Então, esses todos são essa grande prostituta, que é o mundo ímpio, o mundo sem Cristo. Versículo 3. Diz assim, e levou-me em espírito a um deserto. Então veja que esse anjo aqui, um desses que tem as 7 taças, pegou João e ele tá mostrando para ele a grande prostituta, o grande mundo ímpio, essa prostituta representando uma mulher. Agora, ele leva ele em espírito para um deserto, aonde ele vê uma mulher assentada sobre uma besta, né, de cor escarlata, que está cheia de nome de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui ele está vendo essa mulher. O versículo 18 do mesmo capítulo responde que essa mulher é a grande cidade que... Aqui, ó, pode ler, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, aqui nós estamos vendo que essa prostituta é o mundo todo ímpio, e essa mulher João é levado para o deserto, e ele vê uma mulher sentada sobre uma besta. Essa besta quem é? O próprio Satanás na pessoa do anticristo, né? Essa besta com cor de escarlata, que estava cheia de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós sabemos que Satanás, lá no capítulo 12, nós estudamos sobre isso, né? Capítulo 12, versículo 3, nós vimos um dragão, que viu um sinal no céu, um dragão vermelho, né? E lá no 9 está dizendo que esse dragão, que tinha 7 chifres, 7 cabeças e 10 chifres, esse dragão era o próprio Satanás. Vamos ver lá o que está dizendo, só para a gente ver que esse dragão, essa besta é tanto Satanás, como é também a pessoa que Satanás vai usar como o anticristo para reinar na terra. Então aqui nós estamos falando de Satanás e o anticristo, né? Lá no 12, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Então veja que aqui nós estamos vendo o próprio Satanás. Versículo 9 responde que é o próprio Satanás. Versículo 9 do 12. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra. Então veja que esse grande dragão é a antiga serpente lá do Éden, né? Desde o Éden, e também é chamado de diabo e Satanás. Então veja que esse que engana todo mundo, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Chifres quer dizer o quê? Os poderes do mundo. 10 chifres, quando fala em chifre, a Bíblia traduz como poder, potências, né? Forças, domínios no mundo. Então veja que esses 10 chifres do dragão, que nós estudamos isso, não vou entrar nesse detalhe agora, esse dragão é o próprio Satanás. Ele é composto, quando nós estudamos a composição do homem do pecado, que é da estátua de Daniel, nós vimos que ele foi formado pelos impérios mundiais. E aqui nós vamos ver também isso. Então veja que no 13, capítulo 13, onde há uma revelação do anticristo, a pessoa que o dragão vai canalizar para governar, que é chamado de besta também, né? Ele tem também 10 chifres. Veja o capítulo 13, versículo 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta,
que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esse aqui é a revelação da trindade satânica, nós vamos ver aqui. Esse é o homem que vai representar o anticristo, que será governado, o próprio Satanás vai entrar nele e vai governar. Nós vimos esse estudo no capítulo 13, não precisa entrar nesse detalhe, está lá. Então aqui é só para explicar que essa besta, que nós estamos vendo no versículo 3 do capítulo 17, diz: levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher. Essa mulher nós sabemos que é a cidade que o anticristo estará governando, né? O versículo 18 responde que essa mulher é a cidade aonde os reis da terra dominam, que o anticristo está residindo. Quem lembra do estudo lá da igreja de Pérgamo sabe que tem um versículo lá que fala que na cidade de Pérgamo é onde habita o trono de Satanás. Por quê? Pérgamo, onde está hoje? Está na região da Turquia. A Turquia é o único país do mundo que está entre 2 continentes. O continente asiático, que é a Ásia Menor, né? E também a Europa, né? Então veja que a Turquia ela está num lugar estratégico, onde ela está no meio de 2 continentes importantes, que dá acesso para todos os lugares, né? Por isso é que lá na carta, o estudo da carta de Pérgamo, a gente fala que lá está o trono de Satanás. E quando nós estudamos lá, apesar que eu não dei muita ênfase à história da região, do local, eu trouxe mais uma mensagem espiritual, mas nós sabemos que Pérgamo é uma cidade cercada por colinas, em volta dela também, nós vamos falar isso um pouquinho mais na frente, né? E é uma cidade onde estava o centro administrativo das províncias romanas, porque naquela época era domínio romano. A Ásia Menor todinha estava sob o domínio romano. E, inclusive, as igrejas, nesse período, as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? Parte da Turquia, né? Ela estava sob o domínio romano. E aqui nós estudamos no capítulo 16, na 5ª taça, quando foi derramou diretamente no trono de Satanás. E nós estamos vendo que essa mulher representa a cidade, a grande cidade que se chama Babilônia, né? Essa grande cidade, ela foi construída pelo anticristo. Então o anticristo está reinando nessa grande cidade. Então veja que essa prostituta, as nações estão com essa sede, essa mulher aqui assentada sobre a besta, é essa grande cidade aonde o anticristo está reinando, né? Dentro desse período aqui que nós estamos estudando, que é o fim da grande tribulação, né? Então vamos ver, já falamos sobre a mulher e sobre a besta. Agora, versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata. Púrpura a gente sempre entende que é aquela cor roxeado, assim, né? Mas algumas traduções diz que é azul, né? Mas a gente, então, dá-se a entender que é aquela cor da realeza, aquele tom, assim, aquele roxo já entrando pro azul, né? E escarlata a gente sabe que é vermelho intenso. Então, veja que é cor de sangue. Versículo 4, para você não se perder. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada, púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e que tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. Versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Por que que essa cidade, que essa mulher, essa cidade que representa a mulher, ela está assentada sobre a besta, ela tem o nome de Babilônia. Nós sabemos que Babilônia
além de ser a cabeça de ouro, a cabeça da estátua, que essa estátua representa a formação desse homem, dessa besta, desse homem que é o anticristo, né? Que ele foi feito pelos impérios mundiais, através dos impérios, dos reinos do mundo, né? Aqui, ela é chamada, essa grande cidade de Babilônia, porque desde o tempo, lá no capítulo 10 de Gênesis, quando começou Babel, né, que é Babilônia, nós lembra que Nimrod, quando ele quis levantar uma torre para chegar até o céu, ele foi para uma região do Oriente, onde chamado Sinar. Essa terra de Sinar, se você abrir Daniel capítulo 1, você vai ver que essa terra de Sinar é onde está o trono do rei Nabucodonosor, né? Onde foi levantado o trono. Então, Babilônia de Nabucodonosor é chamado de Neobabilônia, ou seja, a nova Babilônia, que vem como um império que alcançou todo o mundo. Que Babilônia, ela não foi o maior em termos geograficamente, não foi o maior império. Porém, foi o império que dominou toda a terra. Toda a terra. Então, ficou sob o domínio de Babilônia. E desde os tempos de Nimrod, onde começou a idolatria, começou a prostituição, né? Nós sabemos que depois do dilúvio, que o povo começou a crescer novamente, foi com Nimrod que começou o primeiro reino na terra, né? Nimrod começou o primeiro reino. E de Nimrod, desse reino que nasceu com Nimrod, já criou-se os assírios, né? E os babilônios. Síria e Babilônia brigou durante muito tempo, até que Babilônia venceu e criou-se um grande império na terra. Por isso que aqui está dizendo que essa mulher prostituta, ela é chamada de mistério, a mãe das prostituições, porque começou desde o começo. Babilônia começou desde o tempo de Nimrod, começou Babilônia. E por isso que ela é chamada da mãe das prostituições. E aqui, o que acontece? Nós estamos estudando o quê? A queda desse império de pecado, que começou, né, que a gente sabe que começou desde lá do pecado de Adão, mas aí teve aquele processo com o dilúvio, aí a raça humana começou novamente, aí começou de novo com Nimrod, né, com a Torre de Babel, né, que Babel significa, tem o termo significado de confusão, mas vem de Babilônia, é o nome Babilônia que começou ali, né? Então, veja que a mãe das prostituições, que simboliza o quê? Todo o mundo de pecado. Porque nós vimos aqui, essa grande prostituta é representada nesta cidade, por essa mulher que está com o nome de blasfêmia, cheio de nome de blasfêmia, ela está embriagada com o sangue dos santos, né? Vamos ver adiante aqui. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei com grande admiração. Veja que o pecado é coisa bonita. Quando João viu essa mulher, né, cheia ele admirou, um espanto. Foi um espanto para ele ver aquele. É algo assim tão surpreendente, que ela está cheia de joia, algo assim luminoso, algo bonito aos olhos, porém cheio de nome de blasfêmia. E ela estava embriagada com o sangue dos santos, porque aqui a ira de Deus está sendo derramada, está vingando todos os santos do Altíssimo que foi morto sob a tirania do anticristo, né? Aqui está sendo o quê? A queda dessa grande Babilônia, a queda dessa grande prostituta, dessa mulher embriagada, dessa cidade que representa todos os reis na terra, nesse período, aonde está o trono de Satanás, onde ele está reinando, né? Então veja o versículo 7, que diz assim: e o anjo me disse, por que te admiras? Pergunta. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que ele traz.
a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, veja, o mistério da cidade e da besta. A besta na pessoa do anticristo, né, que está aqui falando, Satanás na pessoa do anticristo. Porque nós temos que ter em mente uma coisa. Não adianta eu botar nome em quem vai ser a besta, quem vai ser essas coisas, porque isso aqui é tudo que desde dos tempos de Paulo na terra, esse homem, o anticristo, Satanás já estava pronto para reinar. E já tinha um personagem. Já tinha esse personagem. Então não adianta eu botar nome. Quem é? Aqui no Apocalipse todo existe um protagonista que é Jesus, o antagonista que é Satanás e o povo santo e o povo do maligno. Existe exatamente aqui existe esses 2 personagens lidando com esses dois tipos de povo, o povo santo de Deus e o povo ímpio que estão perdido, enganado por essa besta, enganado por Satanás através dessa besta, né? Então vamos dar continuidade. Eu vou ler o 7 novamente para a gente seguir o raciocínio. E o anjo me disse: por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 8. Aqui está um conhecimento que muitas vezes a gente não consegue entender. Aqui está falando da besta que está sendo destruída, aqui a besta que representa o anticristo, né? Mas aquele que é outra besta que está dentro, possuindo a besta do anticristo, a besta humana, esse que é Satanás, ele não vai ser destruído ainda, vai ser destruído o quê? O reinado de Satanás. E as pessoas que adoram Satanás através do anticristo, né? Versículo 8. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Aqui está um grande mistério que eu vou explicar aqui no versículo 10, né? E os que a besta, vou repetir o 8. A besta que viste foi e já não é. Lembra que essa besta aqui é o anticristo. Nós estamos aqui no final do seu reinado, onde nós vamos ver, aqui está o derramamento das taças, está essa narrativa aqui, até o versículo 19 está narrando uma mesma história, sobre o mesmo acontecimento, né? Então veja, a besta que viste já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. Então aqui está falando, a besta que não é mais é o anticristo, a besta humana, que a besta diabo, Satanás, está montado, né, usando o corpo humano, né? Então essa besta humana está caindo aqui. Aqui está o fim dela. É a narração da queda da Babilônia, da queda do império de Satanás através do anticristo. Irá à perdição. Quando que ela irá à perdição? Quando Cristo, lá no capítulo 19, quando vai ser narrado o confronto, que Cristo vem nas nuvens e vai matar todos aqueles que estão guerreando com o próprio Cristo, né? Fazendo guerra, né? Vamos dar continuidade. E os que habitam na terra, cujos nomes, está entre parênteses aqui, né? Cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, e se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas virá. Olha, aqui nós vamos entender a partir do versículo 9. Essa besta aqui, ela já não é, mas virá. Então, o anticristo vai ser morto nessa batalha do Armagedon, porém Satanás, ele, quando terminar essa batalha, ele vai ser preso, mas não vai ser destruído ainda, ele vai ser solto. Depois da igreja reinar 1000 anos, ele vai ser solto. Porém, ele vai usar novamente. Nós vamos entender isso, eu vou continuar aqui no versículo 9. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Então veja que essa mulher é a cidade, ela está assentada sobre 7 montes. Roma foi edificada sobre 7 colinas.
A cidade de Pérgamo, que é a administração da época de João, né, que hoje está na Turquia, num lugar bem estratégico, onde possivelmente pode ser levantado a cidade que Satanás vai reinar, a grande Babilônia chamada, pode ser levantado lá, porque ela está, aqui diz que está sobre 7 montes. Porque nós sabemos que esse império romano, ele terminou, o império, mas Roma continua existindo. Roma está lá. Então, é desse meio, desse mesmo lugar que se levantará o reino do anticristo. Então, como lá na carta, da carta à igreja de Pérgamo, nós estudamos, lá no versículo, eu peguei até esse versículo, Apocalipse 2, versículo 13, diz assim, vou ler só essa parte. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. O que nós, quando nós estudamos, nós vimos o que lá? Pérgamo era um lugar onde estava a administração das províncias romanas, né? Aonde tinha templos de todos os deuses adorados no templo, inclusive um templo aos imperadores, porque lembra que os imperadores exigiam adoração como Deus. Eles eram como Deus. E em Pérgamo tinha um templo também levantado para adoração aos imperadores. Na época de João, o imperador, se não me falha a memória, na época de João, não sei se era Domiciano, né? Na época de João era Domiciano. Mas todos os imperadores que passaram, eles exigiram a adoração e tinha um templo erguido na cidade de Pérgamo. Hoje está na Turquia, na região da Turquia. Mas como eu falei, a Pérgamo, ela está numa localização onde estrategicamente abre caminho para todos os lugares. Porque, como eu falei, é o único país do mundo que é transcontinental, que está dentro de 2 continentes, estou falando de país, estou falando de continente, que é a Ásia, né, e a Europa é Turquia, né? Então nada impede que nesse período esse império, que é onde era Império Romano, que não é mais, vai voltar com mais força e vai dominar o mundo inteiro, né? Que o anticristo vai dominar o mundo inteiro. Ele vai governar durante esse período de grande tribulação, ele vai governar sobre o mundo inteiro. E aqui é onde a própria Bíblia, lá no Apocalipse 2, 13, fala que é onde Satanás habita. Então, nós sabemos aqui no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 10, diz assim, ó, e o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Então, significa que a besta, ela tem uma cidade, que nós estamos estudando aqui, que é essa mulher representando a cidade, chamada Grande Babilônia, né? É a mãe das prostituições, aonde como diz o 18 aqui, a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Então veja que esse trono de Satanás, ele está localizado nessa grande cidade onde João viu representada por essa mulher, que é a Babilônia, a mãe das prostituições, onde está o reino, o domínio, né, de Satanás. Versículo 10, diz assim, ó, e são também 7 reis. Então veja, 5 já caíram. Quantos reinos dominaram o mundo e que perseguiram o povo de Deus? Nós temos o Egito, que todos conhecem, fica fácil de entender. Temos assírios, lembra que as 10 tribos de Israel foram dispersas, levadas cativas, Samaria toda foi tomada, né, pelos assírios. Então as 10 tribos de Israel até hoje nunca se reuniram mais. Porque as 10 tribos de Israel foram dispersas, foram conquistadas pelos assírios. E 5, como está dizendo aqui, 5 já caíram. Primeiro nós temos Egito, nós temos os assírios,
Temos depois Babilônia, que é o Império Babilônio, que retorna, que Babilônia sempre existiu desde o começo, porém veio com força, como impérios mundiais, né? Veio Babilônia, que é no caso o terceiro. Temos, depois de Babilônia, veio os Medos Persas, né? Depois dos Medos Persas vem o Império Grego, né, de Alexandre o Grande, depois os 4 generais. Inclusive, lembrando dos 4 generais, lembra que aqueles que ficaram com o rei do norte, que fala lá em Daniel 11, que é a dinastia dos Seleucos, né? O último da dinastia dos Seleucidas, esse último, no ano 29 antes de Cristo, ele doou a cidade de Pérgamo, que pertencia à Grécia, doou para o Império Romano, né? Veja aí, doou em testamento. Isso está na história, pode confirmar. Está na história, foi doada pelo último descendente da dinastia dos Seleus, que era da Grécia, que ficou dominando a parte norte, que é os assírios, né? Os sírios, perdão. Os assírios aqui já não existe mais, né? Aqui é os sírios, que o do sul é Egito, e do norte, que essas duas nações, norte e sul, brigou lá em Daniel 11, a gente percebe bem isso, foi uma briga grande. E terminou onde? Terminou com Roma, o Império Romano. Essa cidade de Pérgamo, ela foi doada pelo esse último. O nome desse imperador, por exemplo, é Átalo, né? É o último rei da dinastia dos Seleucos, né? Que ele doou em testamento a cidade de Pérgamo, que hoje chama-se Bergama. Hoje essa cidade existe até hoje, chama Bergama hoje, não é mais Pérgamo, né? Ela foi doada pelo Império Romano, né? Então nada impede que o anticristo venha levantar a sua cidade, sede, que vai governar o mundo, nessa cidade, onde a própria Bíblia diz que lá está o trono de Satanás, né? Louvado seja Deus por isso. Vamos dar continuidade aqui. Então, veja, eu falei dos 5 impérios. 5 já caíram: Egito, Assírios, Babilônio, Medos Persas, Grego, já tem 5. Caíram, não existe mais. Roma, o império acabou. Não existe o império hoje. Mas Roma continua de pé. Roma não foi destruída. Roma está lá de pé. Então, esse império romano, ele vai voltar nesse período aqui. O anticristo vai levantar de novo esse império. Aqui está a prova disso, né? Nós estamos vendo aqui que o trono da besta, essa grande cidade chamada Babilônia, vai ser levantada onde? Lá no império, onde era antigamente o Império Romano. Provavelmente Roma ou nas suas províncias nessa época, né? Hoje, nós sabemos que a Turquia não tem a ver com Roma, mas nesse tempo aqui tudo, lembra que tem 10 reis, 10 reis significa o quê? Nações, né? Nações somar juntamente com o anticristo, juntamente, né? Vamos dar continuidade. 5 já caíram, 1 existe. Qual que existe? Esse que está caindo agora, que é esse que existe é esse império exatamente agora, o Império Romano renascido na pessoa do anticristo, que é o 7º, né? Um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Quem é esse que não é vindo? Quando esse império aqui... Agora vamos compreender isso aqui. Abra sua Bíblia no capítulo 19... de Apocalipse, no versículo 20, aqui nós vamos entender esse mistério. Versículo 20, diz assim: e a besta foi presa, aqui está na narrativa da destruição, nós já falamos sobre isso, na guerra onde Cristo vem e vai matar, guerrear com o sopro da sua boca. Agora veja o 20. E a besta foi presa. A besta quem? Essa besta aqui é a besta humana, que está sendo... é o canal de Satanás, é onde ele canaliza para governar. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, a segunda besta, né? Falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta. Aqui está falando de quê? Está falando da besta humana e da besta Satanás, que fala lá no capítulo 12.
Ele tem a mesma coisa, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. E lá está dizendo que ele é a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Então é uma besta. Aqui está claro que a besta humana vai ser presa, né? Que é o fim do governo de Satanás no período da grande tribulação. Mas essa besta, Satanás, ele vai ser o quê? Preso, né? E ele vai ser preso durante os 1000 anos. Mas aqui está dizendo, e aqueles que receberam o sinal da besta, a besta Satanás, e adoraram a sua imagem, os dois, que é o falso profeta e a besta humana, vai ser jogado no lago de fogo, né? Agora, o que eu quero que entendam aqui é que existe essa besta, esse império de Satanás, essa grande cidade, a grande Babilônia, essa prostituta que está reunida nessa mulher aqui, que está sentada sobre a besta, ela vai ter fim agora. Que a narração nesses capítulos aqui são o fim a queda de Babilônia. Vai cair essa Babilônia. Essa Babilônia que é essa prostituição do mundo, esse império, esses governantes, todos os ímpios da terra vai cair aqui, essa narrativa. Mas ele vai voltar, agora versículo 11, e a besta que era e já não é, e ela também é a oitava, e é dos 7, e vai à perdição. Quando é que essa besta, que ela é do 7º, que é exatamente Satanás, que vai voltar? Vamos ver o versículo 20, que vão responder isso aqui. Diz assim, ó, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, lembra lá que é a besta, dragão, Satanás, antiga serpente, né? A antiga serpente, vocês estão acompanhando aí? Tá repetindo o que tá lá no capítulo 12, que é o próprio Satanás sendo chamado de besta também, né? E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aqui está repetindo o versículo 9 do capítulo 12, que é a besta, essa besta aqui, ó, que fez o sinal, que a besta humana foi presa e jogada no lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo junto com o falso profeta. Mas aí eles vão permanecer lá por 1000 anos antes. E Satanás vai ficar preso. E essa besta que é o 8º, mas que é os dos 7, que é o mesmo Satanás, vai voltar. Agora vamos ver o que diz aqui o versículo 3. E lançou-o no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, veja, esse pouco de tempo, aqui no versículo 7, vai dizer, não vou dar ênfase aqui, que nós vamos estudar isso aqui, né? É só para a gente entender que essa besta 8ª, que é do 7, é um outro ser que vai ser usado pelo próprio Satanás, a besta Satanás, que vai, depois que ele ser solto de 1000 anos, que ele vai enganar as nações novamente e vai guerrear contra o santo. Aqui no 7 já responde isso. Eu só estou dando a pincelada rápida, que nós vamos estudar isso aqui. E acabados-se os 1000 anos, capítulo 20, versículo 7, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Aqui, não vou falar sobre a batalha, mas só quero que vocês entendam o que está dizendo aqui, o versículo 11 do capítulo 17 que nós estamos estudando. E a besta que era, já não é, que é a besta humana. Já não é. E ela também é a 8ª. E é do 7, que vai à perdição. Então, o que acontece? Essa besta aqui, que é Satanás, a besta humana já foi, agora nessa destruição aqui, ela já vai para o lago de fogo. Porém, Satanás vai ser preso, mas não vai ser destruído.
Ele vai voltar depois de 1000 anos. E ele, então, é essa oitava, que é do 7, que é o próprio dragão, a própria besta do capítulo 12, que vai voltar para enganar as nações. E vai levantar um outro corpo humano, uma outra besta humana, para governar, para enganar, que ele está dizendo que vai governar mais, porque ele já não é mais rei, ele não tem mais oportunidade de reino, mas ele vai enganar as nações, né? Nos 4 cantos da terra. E como ele vai fazer para enganar? Ele vai usar, então, essa besta aqui, que é a oitava, que é também do 7, vai voltar e vai à perdição. E a perdição desse aí, nós vamos ver lá no capítulo 20, no juízo final, que ele vai ser jogado no lago de fogo. Então, vamos dar... Agora nós vamos falar, versículo 12. E os 10 chifres que viste, que são 10 reis. Nós sabemos que esses 10 chifres vêm acompanhando a besta, né? Satanás, que simboliza o quê? Chifres quer dizer poder. Não é rei. Agora, nesse período aqui, quando essa oitava, que é do 7, que é o próprio Satanás, que vai sair do abismo e vai enganar novamente, ele vai o quê? Esses 10 chifres, que esses 10 poderes, essas nações que estão com ele, vai ganhar título de rei, coroa de rei, durante um pouco de tempo, que é esse período pequeno. Lembra que nós vimos lá no capítulo 20, que Satanás vai enganar, mas por pouco tempo. Que aí depois, e quando ele vai confrontar a cidade santa, que é do governo de Jesus, né, ele vai ser morto e vai ser aniquilado, jogado no lago de fogo. Então veja aqui, os 10 chifres que viste, que vem acompanhando durante todo o período, que é as nações ímpias, junto com o anticristo, vai receber o reino por uma... Vamos dar continuidade, versículo 12, os 10 chifres que viste são os 10 reis, que ainda não receberam o reino. Veja que são poderes, chifres, você vai ver, já falei, vou repetir. É poder, pessoas influentes, países, nações influentes. Agora, esses 10 chifres aqui, que acompanha desde as profecias de Daniel, que é os 10 dedos da estátua, que é os reinos futuros, né? Inclusive, Daniel 7, a gente vai ver que daquela besta de 10 chifres, sobre aqueles 10 chifres, sai um chifre, que é essa besta que está sendo agora derrotada aqui. É o anticristo, essa besta. Quer dizer, ele saiu de quem? Das nações. Lembra que ele saiu do mar. Mar significa o quê? Nações, né? Veja aqui, agora, esses 10 poderes, essas 10 nações poderosas que estão junto com o anticristo, aqui eles vão tomar o reino no futuro. Depois do milênio de Cristo, eles vão reinar por um pouco de tempo. Vou repetir o 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, que é aquele período pequeno depois do milênio. Por 1 hora, juntamente com a besta, juntamente com o diabo e aquele qual ele vai usar de novo, que é a oitava besta que nós estamos falando, né? Que é do 7, que é o próprio diabo. Versículo 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Agora aqui já está voltando a narrar sobre o poder dessas nações, que vai também sucumbir com a morte, com o confronto de Cristo. Estes combaterão, versículo 14, estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Gente, esse versículo, esse capítulo 17, ele tem sido assim, na minha opinião, do livro de Apocalipse todinho, ele é o mais complexo. Porque aqui ele está falando da destruição da besta, que é o anticristo, que nós estamos estudando durante todo esse tempo, e ainda dá a informação da besta que virá como oitava, mas é os mesmos 7, que ainda dá a informação daquele que vai vir depois do milênio, né? Mas no todo está falando de quem? Da destruição de Babilônia, que vai ser narrada no capítulo 19. Como eu falei no começo,
pode olhar os títulos do capítulo 17, está escrito assim, a queda de Babilônia, 2 pontinhos. Aí no versículo 18, a queda de Babilônia, 2 pontinhos, aí vem o assunto. Aí no capítulo 19, a queda de Babilônia, 2 pontinhos. Então, veja uma continuação. Aqui está falando da prostituta, né? Que é o fim desse império de Satanás, que está nesse período da grande tribulação. Está falando também, e o versículo 18 vai falar da mesma coisa, continua a queda de Babilônia, mas já vai falar o quê? Do lamento das nações, do lamento da terra, porque tudo perdeu-se a graça. E o versículo 19 a gente vai ver a alegria, porque o reino de Deus realmente vai acontecer, porque literalmente aqui vai narrar o momento da queda da Babilônia, o momento da queda de Satanás. Agora aqui então o versículo 14 dá fim, porque no 15 nós já vimos que é a resposta de tudo que nós estamos. Vou só ler, porque não preciso falar, porque nós já explicamos. Ó, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e língua. Tá respondendo o quê? Aqui a grande prostituta, né? Que são as nações, os povos, o mundo ímpio, desde o primeiro pecado, da primeira prostituição do mundo, né? Tá falando. Agora, o versículo 16 está explicando relacionado aos 10 chifres que vai receber o reino durante o período que eles, por 1 hora, que é um pouco de tempo que eles vão reinar, né? Então veja aqui, o versículo 16 diz, e os 10 chifres que viste da besta são os que aborrecerão a prostituta. Quem são a prostituta? Acabou de explicar. As nações, povos, multidões, né? E língua, nações, povos e língua. Então veja que esses 10 chifres junto com a besta, eles estão juntamente para aborrecer quem? A humanidade. E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Nós vamos ver isso claramente no capítulo 19, a partir do 11 em diante. Versículo 17, capítulo 17, para finalizar. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpra a palavra de Deus. E aí o 18 nós já vimos que a mulher que viste é a grande prostituta, a cidade, né? É essa mulher que ele viu aqui no deserto, que é a grande Babilônia, a grande cidade que reina sobre os reis da terra, né? Louvado seja Deus por isso, e espero que tenham entendido, né? E que Deus abençoe os irmãos.